Convido os irmãos a que abram novamente a Bíblia em Isaías 45. Nós leremos somente o verso 13 dessa vez. Assim diz a palavra de Deus. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus aplique em nossos corações o texto lido. Vamos orar ao Senhor. Pai, pedimos em nome de Jesus o cuidado do Senhor conosco e também, Senhor, não somente a condução para que entendamos a Tua palavra, que nos sintamos protegidos, mas acima de tudo sentiremos sim amados pelo Senhor na medida que o texto desenvolve o pensamento, mas queremos pedir que não somente nos alegremos com a Tua justiça, mas que também nos transformemos em instrumentos de justiça na nossa pregação, na nossa vida diária, na confrontação que fazemos com aqueles que seguem por caminhos tortuosos que os seres humanos não deviam andar debaixo do seu Criador. Nós pedimos em nome de Jesus perdão pelas nossas faltas e Tua iluminação em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, todos buscamos e queremos a felicidade. O que é curioso é que a humanidade tem isso por objetivo. Nós podemos dizer, de certa forma, que ela nunca alcançou. Nós não temos uma história de alguém que possa verdadeiramente dizer que foi feliz, a não ser aqueles que viveram de forma simples e descobriram assim que muito da felicidade que o mundo prega não passa de ilusão e de alguma forma de mentira. Mas por que não podemos ser felizes? Por que é tão difícil? É simples, quando você pensa que a palavra shalom, que o hebreu diz, é melhor traduzida por felicidade do que por paz. E esse é o assunto do profeta Isaías aqui. Que na realidade o profeta Isaías mostra em todo o seu livro é que Deus fez a terra com um propósito e criou o homem com um propósito, de serem todos eles instrumentos de justiça e de bênção na vida dos outros. Tanto que foi considerado que o segundo maior mandamento é amarás teu próximo como a ti mesmo. É evidente que se um homem ama o seu próximo como a si mesmo, ele não vai praticar assalto, ele não vai desferir qualquer forma de ofensa, porque esse mandamento diz que eu devo dar aos outros aquilo que eu gostaria de receber. Então, é evidente que a humanidade seria bem diferente se observasse esses mandamentos conforme a interpretação que Jesus nos dá dele, de quem é o meu próximo, ou seja, alguém que cruzou o meu caminho. Tendo isso em mente, nós aproximamos de Isaías e percebemos que, de certa forma, Deus deu vida a todos. Então, a possibilidade de ser feliz existia, de certa forma. Só que a sociedade, o homem junto um com o outro, se transformaram em instrumentos de opressão. Você já vê no capítulo 4 de Gênesis, já começa com essa ideia. Então, um homem fica infeliz porque o seu irmão ofereceu um sacrifício que agradou a Deus e o dele não. Então, o que ele projeta em si? Se eu matar o meu irmão, vou sentir alívio da minha raiva. Então, ele mata o seu próprio irmão. Dali ele foge para o sul e os seus filhos começam a tentar estabelecer uma forma de vida mais feliz na terra. E assim um casa com duas mulheres, o outro cria instrumentos cortantes para poder usar na terra e assim ganharem mais tempo no plantio. E é assim que a Bíblia nos narra a sociedade e a cidade que Caim criou. Então ele tem uma sociedade. E um pouquinho depois o texto diz que quando Sete, filho de Adão e de Eva, teve Enos, eles passaram a invocar o nome do Senhor. Então isso nos dá a ideia de que, e aí pouco depois nós temos o dilúvio, já no capítulo 5 e 6, nós temos uma preparação para o dilúvio. O que nós observamos a respeito do dilúvio é que Deus diz que ia tirar a vida do homem de 800, 900 anos para que o homem vivesse somente
120 anos, porque o homem se tornou violento. Então, em Gênesis, nos explica por que do dilúvio foi exatamente por causa dessa felicidade. O homem tinha a oportunidade, em 900 anos, de conseguir descobrir uma sabedoria que lhe desse felicidade ao coração. Porém, ao contrário disso, ele usava todo o seu conhecimento para praticar o mal. E ele se tornou violento. E daí Deus, então, tirou parte da nossa possibilidade de existência, de perto de 1000 anos, para vivermos 1/10 disso. A maior parte dos homens mal chega aos 100 anos de idade. Isso Deus fez exatamente por causa para poupar o próprio homem, porque os anos e o tempo que era dado a ele usava mal. Ele não usava para cumprir as tarefas que Deus havia lhe dado, para ajudar os outros, ele usava para promover sua própria felicidade. E se tornar violento se transformou num método de tentar estabelecer sua própria felicidade. E um exemplo que você tem muito claro, que se você olhar a nossa sociedade, ela reflete isso. Quem foi que criou a Cracolândia? Foi Deus? Claro que não. As pessoas estão em busca de uma felicidade e acham que a encontraram e que precisam de toda forma de ingerir algum tipo de droga para poder se sentir feliz. E a droga do crack é altamente destrutiva. É o lixo da cocaína que é a matéria-prima para se fazer o crack. E daí o homem, então, ele criou um ambiente, um local na cidade. E qualquer um que quiser se levantar e resolver aquele problema, vai ter problemas com os intelectuais que se opõem veementemente a qualquer atitude que se tome. Segundo eles, vai se conseguir alguma coisa com a conversa, com a persuasão. Como que você conversa e persuade alguém que já não tem mais cérebro funcionando? Quando seus neurônios estão afetados e ele não consegue concatenar ideias. Então, é impossível resolver esse problema a menos que o homem queira resolvê-lo. E querer resolvê-lo é tomar medidas antipáticas, mas medidas que serão úteis para poder resolver a questão. Ou do contrário, tudo é só discurso. E aqui Isaías da mesma forma vem falando, a terra se estabeleceu como uma sociedade altamente injusta. As sociedades são injustas e opressoras. Basta que alguém tenha um pouquinho de poder, ele se torna opressor. Então se faz muito discurso, por exemplo, sobre a escravidão. Só que muita gente não conta, não passa para frente a informação de que a escravidão começa com os próprios negros da África que, tomando uma tribo vizinha, escravizavam seus homens, escravizavam suas mulheres, e depois esses escravos eram vendidos para os brancos, e assim que a gente fez a escravidão negra. A escravidão negra nada mais é do que um instituto criado pelos próprios negros lá da África. E quando o homem branco pratica, ele se torna também criminoso de usar a mão de obra gratuita de pessoas que não queriam estar ali nem trabalhando. Então, a sociedade nossa é opressora. E não é só com certas classes, ela é opressora com todas as classes. Há muita gente que está sendo discriminado e que nós não estamos percebendo. Então, seguindo um pouco mais à frente, o que Deus estabelece? Deus cria um povo, para esse povo ser modelo para as outras nações. Um povo que adorasse o único Deus que existe, o Deus de Israel, que não construísse ídolos e não fizesse as coisas que aborreciam a Deus. Assim, Deus cria um povo e dá a eles somente 10 mandamentos que eles não cumprem. O povo, quando entra e ocupa a terra de Israel, que não precisavam mais do Senhor, eles adoram os ídolos que agradam o seu coração. Agradavam a eles adorar e se curvar diante de estátuas que não eram deuses. Daí Deus levanta os seus profetas para avisar que vem juízo. Então, nós terminamos o capítulo 44 de Isaías descobrindo que há um domínio da Babilônia prementes a chegar. Nós estamos aqui por volta dos anos 700, lá na passagem do ano 600 por 500 é que vai acontecer. Então, perto de 100 anos depois, é que se cumpre a profecia de que a Babilônia venha e tome todo Israel. O que dá ensejo isso é que pessoas vieram fazer visitas, uma comitiva veio da parte do rei da Babilônia
para o rei Ezequias, e o rei Ezequias mostrou tudo o que ele tinha, mostrou sua riqueza, o seu palácio para os visitantes, e criou uma cobiça na Babilônia para que a Judéia fosse e Jerusalém fosse propriedade deles. Daí, aproveitando isso, Deus já fala pela boca de Isaías a respeito de tudo que vem no futuro. E Deus está dizendo que a Babilônia vai tomar a terra, vai tomar os bens e as belezas que tem, vai tomar os jovens e vai levar como escravos para a Babilônia. Foi o que aconteceu. Porém, Deus aqui no verso 13 diz que vai levantar um rei, um servo dele que ele chamou de Ciro. E realmente esse passou a ser o nome do imperador dos persas, que venceu a Babilônia. E por incrível que pareça, aí não se sabe o que aconteceu com Ciro, que ele, vendo que as profecias tinham previsto tudo sobre a sua vida e que ele era um privilegiado de Deus, que ele começou a privilegiar e a cuidar do povo de Deus. Foi Ciro que estabeleceu por ordem que o povo fosse para Jerusalém e reconstruísse a cidade, conforme foi dito no verso 13. E Deus corrigiria os próprios caminhos de Ciro. Caminho é uma outra palavra que os hebreus usavam para a palavra atitude. Então nós temos atos errados e os nossos caminhos são os nossos atos. É como se cada ato meu estivesse dando um passo no caminho, ou no caminho certo ou no errado. E o caminho de Ciro seria ajustado. E é interessante, no capítulo 45, eu falei que a tomada da Babilônia, na verdade, está no capítulo 39. E no capítulo 45 vem a profecia sobre o livramento. E Deus está dizendo que ele estabeleceu uma nação. E a terra não era para ser um caos, era para ser habitada, para ser um lugar morado por pessoas felizes. Porém, como eu posso dizer que eu quero ser feliz e ao mesmo tempo eu sou o opressor de outro? Então nós criamos um sistema em que, tirando o pecado, é como se nós nos tornássemos infelizes. E daí Deus então nos envia uma possibilidade. Essa possibilidade nós vemos claramente que a nação de Israel era um exemplo para a época. Eu estou falando do ano 700, que foi quando Isaías deu essa profecia. E ele previu que mais ou menos 100 anos depois se cumpriu o que ele falou. Mais de 100 anos, lá por volta do ano 400 é que Ciro aparece e domina a Babilônia realmente é destruída e o povo de Israel é pego como presente do cativeiro, só que Ciro liberta o povo de Israel para reconstruir Jerusalém. E é o que você vê acontecer na época de Esdras, Neemias, que você encontra na época do profeta Zacarias, que o assunto é a reconstrução, o do profeta Ageu também, que reclamava que as pessoas moravam em casas muito belas e sofisticadas e a casa de Deus estava abandonada como nada. Então, esses contemporâneos do retorno de Jerusalém, como cidade de Deus, e que mais tarde nós vemos Jerusalém como uma nação dependente de Roma, mas independente dos outros países. Tinha um governo próprio e é nesse contexto que Jesus nasce. Então, o que Deus primeiro estabelece? Estabelece Israel como exemplo. Só que esse exemplo também se corrompe. O mundo se corrompeu e o exemplo se corrompe. Mas há pessoas fiéis em Israel. Então é isso que Deus está dizendo que ele faria voltar. E ele é tão dono da história que ele já disse até o nome do rei que ele ia usar para restaurar a sorte do povo. Ele cita o nome de Ciro. E mais tarde vai descobrir que é o escolhido de Deus e que Deus é que estava dando vitória, o Deus de Israel. Então Ciro se torna um temente a Deus e um símbolo, certamente um tipo de Jesus, um rei que liberta o povo. Então Ciro foi usado também como um exemplo da pessoa de Jesus, um rei, um servo que Deus levantaria. Bom, com tudo isso, nós vemos as ações de Deus na história, e nós temos que interpretar a história nesse ponto de vista. Foi Deus que criou o mundo não nasceu por acaso, foi criado por Deus, e portanto o homem tem que imitar a Deus nos seus atos, tem que imitar a Deus no trato com os outros. Como Deus te trata, trate os outros. Basicamente seria essa a ideia.
Como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Porém, o mundo se corrompe. O mundo cria para si religiões para não ter que seguir o Deus que os salvou do dilúvio, que salvou a família de Noé do dilúvio. Então, os descendentes de Noé vão criando religiões para não ter que servir esse Deus. Então, Deus tira dos semitas Abraão, e de Abraão cria uma nação que não adorava deuses pagãos, adorava o Deus de Israel, que os tira mais tarde da terra do Egito. E esse Deus, então, os coloca na Terra Santa, agora que eles estão preparados, e no meio dos conflitos, só que a nação vai se corrompendo. Geralmente, a pessoa que é crente e confia no Senhor, ela é mansa, e aquele que tem más intenções, ele é malandro, ele aproveita dessa mansidão, ele é desonesto, ele usa mentira. É por isso que o ímpio aparentemente progride na terra, mas é um progresso aparente. Então, os malandros, alguns acham que são aqueles que vão herdar todas as coisas, vão herdar a terra. Só que Jesus diz que é diferente. Jesus diz que são os mansos que herdarão a terra. Então, isso sempre acontece. Qualquer igreja que crescer vai ter do inimigo pessoas enviadas que com malandragem tomarão a liderança e essa liderança vai corromper o povo. Vai abandonar a disciplina e as ordens do Senhor. Então, isso acontece na história. Só que Deus sempre resgata seu povo. E Deus interfere na história e levantou um líder do povo, ainda que fosse pagão de origem. Esse líder, chamado Ciro, restituiria Jerusalém, a promessa que Isaías está fazendo, e eles teriam paz eterna. Vejam como que não está falando de Ciro, mas de Jesus. E eu queria concluir aqui usando as próprias palavras de Jesus, quando lá em Mateus capítulo 16, Pedro confessa quem Jesus é. Jesus pergunta, vocês dizem que eu sou quem? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Então na confissão de Pedro há uma coisa extraordinária. Ele diz que aquele homem que estava falando com ele foi gerado por Deus. E Jesus confirma que é isso. Pedro não teria como saber, Pedro não conhece a história desde o início da gravidez de Maria, que foi um milagre. Então, Pedro não tinha como saber. Foi o Pai que revelou isso para Pedro. E Jesus era o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Olha que coisa interessante. Se você pega... Pedro não teria como saber disso. Mas Jesus está ali afirmando. Quando Jesus diz o versículo mais conhecido dos evangelhos, da Bíblia, que é o que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho o quê? Unigênito. Então Jesus está dizendo que ele era filho de Deus e que era o único filho que Deus gerou. Deus tem outros filhos. Os irmãos que estão aí acompanhando, que estão aqui presentes, são filhos de Deus adotados. Tanto que na sua identidade tem o nome do seu pai e da sua mãe, que foram quem gerou vocês. Jesus foi gerado por Deus. Certo? E aí, Deus nos adota como filho, em Cristo. Os que creem em Jesus recebem o direito de João, é João que fala isso, aos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos adotados. E Paulo escreve aos Efésios dizendo que fomos predestinados por Deus antes da fundação do mundo para a adoção de filhos. Então Deus nos queria adotar como filhos. Não fomos gerados por Deus, fomos sim criados por Deus. Porque Deus criou Adão, Adão e Eva geraram seus filhos, e os filhos, geraram Noé. Noé gerou todos os homens que estão hoje na terra são descendentes de Noé, são irmãos nossos em Noé. E daí, com essa irmandade toda, era para que nós estabelecêssemos a felicidade. Só que nós somos incapazes. E por isso a nossa vida é tão dura. Você quer ser feliz? Então Jesus diz no texto em que Pedro que confessa, pouco tempo depois Pedro diz para Jesus, Jesus havia dito, então veja que um homem é instrumento de Deus e no instante seguinte já é instrumento de Satanás. Porque Pedro foi tentar convencer Jesus a não descer para Jerusalém, porque Jesus passou a explicar, convém que eu vá para Jerusalém e que eu seja torturado e que eu seja morto, com crueldade lá. Quando Jesus explica isso, Pedro amava Jesus, e veja como que os nossos sentimentos podem ser usados pelo inimigo. Satanás empurra Pedro para dizer para Jesus, o Senhor não te fará isso, não te farás isso.
Na verdade, Pedro diz, tem cuidado de ti mesmo. E Jesus responde a Pedro, arreda Satanás, porque está escrito não, arreda Satanás, porque você está cogitando das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Você está pensando segundo os valores dos homens e não segundo Deus. Deus me mandou aqui para fazer isso. E aí, em seguida, para todos os que estavam com medo de descer a Jerusalém, Jesus disse que ele ia para assumir a cruz. Mas olha que coisa interessante. Jesus disse para os discípulos o caminho da felicidade. Ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, quer dizer, se há um risco de eu ser crucificado, assumam vocês também o risco e venham comigo para Jerusalém. Porque se você não fizer isso, você não é digno de mim, você não merece. Você não tem a dignidade de ser chamado de cristão. Para ser cristão tem que seguir Jesus e tem que assumir o risco que o cristianismo traz. Aí é interessante que em seguida Jesus diz uma frase que é reveladora. Ele diz, aquele que quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Então, se alguém não descesse para Jerusalém para poder poupar sua vida, para não correr riscos, ia perder a sua vida. Mas se alguém perder a sua vida por amor de mim, esse vai achá-la. Essa foi a palavra de Jesus para nos dizer que nesse mundo é essa a regra. Não é ver primeiro para crer depois. Olha que interessante, Jesus muda e diz, felizes são, Tomé, aqueles que não viram e creram. Então, eu não preciso ver para crer. Eu preciso ouvir Jesus dizer, ler na Bíblia, aí eu creio. É isso que eu preciso. Então, não são sinais. É a palavra de Deus. E aí, em seguida, você pode ver também que a mesma coisa se aplica. Os homens lutam pela felicidade, poupam suas vidas, massacram a vida de outros, mentem, roubam para produzir os seus impérios. Porém, esses homens estão completamente enganados, que esse caminho não vai levar para a felicidade. Não é uma casa à beira-mar que vai te trazer alegria permanente. É Jesus. Então, é com esse pensamento que nós vimos aqui, que Deus disse, eu não criei a terra para ser um caos, mas é o caos que nós estamos fazendo. Então, essa humanidade será retirada. Jesus disse, eu não vim ao mundo para que o mundo fosse, o Filho do Homem não veio para que o mundo fosse condenado por ele. Mas a condenação é esta, que os homens amaram mais a escuridão do que a luz, porque suas obras eram feias, eram más. Eram feias e eles quiseram esconder suas obras. São palavras de Jesus em João capítulo 3. Então é importante você observar lá que é isso que Jesus diz. Quem quiser salvar sua vida, deve perdê-la por amor de Deus. Então sacrifique a sua vida pela felicidade dos outros. E o teu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Olhando a história desses homens, todos os apóstolos que nós sabemos foram martirizados, que chegou a notícia para nós. O mundo destruiu e triturou esses homens. Paulo foi decapitado e Pedro morreu em Roma. Mas nós temos notícias, por exemplo, que Tiago, irmão de Jesus, que era um dos líderes da igreja de Jerusalém, dizem tradições e alguns escritos históricos que Tiago foi espancado, e esses escritos dizem até o nome do rabino que chefiou o espancamento. Tiago foi espancado até a morte e jogado de cima do pináculo do templo. Então, não teve vida fácil ninguém que quis seguir Jesus, porque o mundo é um mundo opressor, e não quer que ninguém diga para eles que a opressão vem deles mesmos. Um amigo meu é psicólogo e fez pesquisa, porque o foco do trabalho dele era o preconceito. Então ele fez pesquisas e ele me contou um dia, a gente se encontrou, ele me hospedou na casa dele, e aí esse amigo que é um PhD em psicologia, falou assim, a pesquisa histórica que eu fiz mostra que todas as comunidades, todas as sociedades do mundo são preconceituosas. Foram e são. Não existe uma sociedade, um grupo de homens que se reuniu que não criou algum tipo de preconceito. Em outras palavras, até as sociedades não preconceituosas têm os seus preconceitos prediletos. Então não adianta pensarmos que a humanidade é boa, ela é ruim.
E os males que nós sofremos hoje são os males que a sociedade criou. Então, você vai encontrar um homem que julga ser uma boa pessoa porque ele defende a causa das baleias, mas ele defende o aborto também, que é a morte dos fetos, das criancinhas que só contam com sua mãe para protegê-la, e aí eles se unem nisso. Então, a grande verdade é, nós julgamos que somos bons e não somos. É isso que o profeta Isaías veio dizer. Vocês acham que são povo de Deus? Fazendo o que vocês fazem? Vocês são inimigos de Deus. Vocês vão ser tomados pelos babilônios e vai acabar Israel. Israel só volta porque Deus tem misericórdia e Deus ama Jacó e escolheu Jacó. Então, vai voltar. Deus tem um propósito. Quando houver um imperador chamado Ciro, que virá dos persas, e esse Ciro, Isaías avisa bastantes anos antes, ele está no ano 700, uns 300 anos antes, ele avisa que Ciro virá, destruirá a Babilônia e libertará Israel. São as promessas que são feitas aqui, porque Deus é o Deus da história. E não há nada que nós homens possamos fazer que possa mudar o curso da história. Ninguém pode mudar o que Deus já determinou. Ele é o Senhor de tudo. E Jesus disse, antes de enviar os seus discípulos para falarem, para pregarem essa salvação, esse plano de redenção, Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O Filho dele, Jesus, tem toda a autoridade na terra. E Paulo chega a dizer que diante de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, sabendo disso, se você é inevitável, dobre o seu joelho agora e confesse a Jesus como Senhor. Leia na Bíblia e comece a imitar as suas obras. Converta o seu coração do mal. Porque se você quer participar como instrumento de injustiça no mundo injusto, vá em frente. Depois você vai ter que responder por isso diante de Deus. Agora, o nosso convite é que você se torne um cristão, um imitador de Jesus na terra. O mundo é mau e vai tentar acabar com você. Porém, não vai conseguir fazer nada que Deus já não tenha escrito no livro dos nossos dias. Então, eu te convido a que você converta o seu coração a Jesus e que ande nos caminhos dele, porque ele é o dono da história. Só governam aqueles que ele quer que governe. E ele tira do poder assim que ele achar que deve. Então, nosso Deus é o Deus soberano sobre tudo. Vamos orar ao Senhor?